Your heart is an ocean. Your soul is much deeper. Your heart is an ocean. Your soul is much deeper. Your soul is gonna take me. And I remember when I meet you first time, your hair was long, your eyes fire, fire. And I know about myself, and I know about myself, and I know about myself. Então não diga que me ama, se não for pra ficar. Lembra daquelas tardes que costumávamos cantar. Você sempre me disse: ficarei sempre do seu lado. Mas você foi embora pra nunca mais voltar. And I know about myself, and I know about myself. Voltamos ao vivo com o som do Alan Calheiro, gente. No programa de hoje temos um bate-papo aqui sobre depressão. Como ajudar quem tem depressão? Como perceber a doença? Quais os sinais a pessoa dá, né, de quem pode aí estar com a doença? Você já conviveu com a depressão? Conhece alguém que está passando por essa doença, então? Você fica se perguntando se é possível ajudar, como ajudar? Então participe aqui com a gente. Mande perguntas ou comentários. Estamos ao vivo. Se for mais fácil para você, mande pelo WhatsApp no 996428473. Pois é, e aí falamos no bloco anterior sobre essa importância, né, gente, da família, principalmente, nesse momento de entender o que está se passando, o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, a família carrega um fardo, né? Acaba sendo muito pesado caso essa depressão se desenvolva até um extremo, por exemplo, né? Até que ponto a família vira vítima ou culpada nesse processo? Eu acho que algumas coisas a gente perdeu, né, na perspectiva da família. E eu acho que, por exemplo, você entra numa casa, cada um está num quarto, tem uma televisão em cada quarto. E essa coisa da depressão, você não resolve, por exemplo, com o que a sociedade tem oferecido muito hoje, que é a questão do consumo. Você observa que as pessoas estão muito bem equipadas, está todo mundo com celular, está todo mundo muito bonito, né? Mas as pessoas estão muito solitárias, elas estão muito sozinhas. Então, essa coisa do contato, do convívio, da aproximação, isso é muito importante. Está muito individual, né, Evaristo? É isso. Esse individualismo, tanto que a depressão é um problema do nosso tempo, né? É quase uma epidemia. Eu tenho um amigo meu que ele fala, vocês estavam falando de medicamento, ele fala que Rivotril devia ser pingado na água da Copasa. Nossa, Deus é pai. Mas ele coloca isso, assim, do tanto que essa coisa da medicação está muito forte. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode perder de vista. Essa ideia da relação, do contato, da aproximação. Então, hoje em dia, essa coisa da figura paterna, da figura materna, das relações pai-filho, mãe-filho, mãe e filha, pai e filha, né? É de um isolamento absurdo. E aí as pessoas tendem a ficar muito empobrecidas psiquicamente. E não tem jeito, todos nós nos deparamos com esse vazio. Tem uma hora que você tem que apagar a luz e deitar, e o escuro. Todos nós nos deparamos com essa solidão. E, na ausência desse recurso, das relações, as pessoas não dão conta mesmo, né? Mas por outro lado, né,
aí a gente tem que olhar também pelo lado da família, né? Porque o adolescente, ele vai vivenciar alguns lutos, né? Algumas perdas. Então, alguns autores falam, né, dos lutos do corpo de criança, da identidade de criança, dos pais infantis, né? Então, são perdas que ele tem que necessariamente passar. E por mais que a família tente ajudar, esse é uma questão que ele tem de tarefa, é uma tarefa da adolescência. E é muito importante, porque à medida em que ele supera as frustrações, ele se sente mais forte para enfrentar, né, os novos desafios que a vida adulta nos impõe, né? Então, assim, com isso, a autoestima dele fica valorizada. Então, os pais, nesse sentido, né, não precisam também achar que tudo é culpa dos pais, é culpa... Não, é um momento dele, ele vai passar por isso. Agora, é claro que ele precisa sempre de ter alguém para ajudar nesse momento de desamparo. Legal. Paula, no momento lá, né, que você relatou logo no início do programa, do seu momento de dificuldade, te colocando à prova mesmo, até nesse período turbulento, né, de ingresso numa universidade, quais os recursos, né, você usou para que isso não te atingisse de uma forma tão direta? Eu acho que todo mundo precisa de encontrar uma forma de canalizar isso, que são as atividades que você tem prazer em fazer, que são coisas que vão te satisfazer e vão impedir que esse momento de tristeza, que é momentâneo, acabe se instaurando dentro da pessoa. Então, ela tem que buscar as coisas uma diversão, tem gente que gosta de cinema, tem gente que canaliza com a música, tem gente que gosta de sair com os amigos para se divertir. Você tem que encontrar um tempo, mesmo que seja muito difícil com época de vestibular, você tem que encontrar um tempo para poder ter esse momento para você. Legal. Leonardo, quer complementar aí? O raciocínio foi esse? Então, eu compartilho mais ou menos dessa opinião também. Qualquer coisa que você consiga mudar um pouco da sua rotina, que você consiga distrair aquele foco que você tem, como no exemplo que você citou, em relação ao estresse pré-faculdade, pré-vestibular, é necessário que você mude, de certa forma, esse direcionamento para qualquer coisa, como na música, ou, por exemplo, uma atividade física, que no caso é o que normalmente hoje mais se aconselha, ou até mesmo assistir um seriado, uma leitura que é considerado um hobby pela própria pessoa. Prazer, né? Exatamente. Assim, é um Namorar, caminho. né? Namorado faz muito bem, né? Eu sempre pergunto aos alunos, vocês estão indo bem com os namorados? Deus permita. Boa. Gente, se a gente for pensar, né, quando procurar uma ajuda profissional, né? Porque às vezes essa tristeza, essa situação vai acometendo a casa, a família, e a coisa vai ficando. Tem tempo para procurar quando, né, esses sintomas, eles precisam realmente da ajuda de um profissional. Na verdade, a gente está sofrendo perdas o tempo todo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está perdendo. A cada minuto, a gente está perdendo. Eu acho fundamental que a gente escute essa perda. Né? É fundamental que a gente escute esse vazio. Então, assim, não é puxando sardinha para a minha lata, mas eu acho que, no fundo, todo mundo deveria procurar uma ajuda psicológica, porque todo mundo, de alguma maneira, sofre alguma perda. Ou já sofreu ao longo da vida. Né? Esse desamparo. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa coisa, desse individualismo, dessa solidão quase crônica. E temos agora também um momento de crise, né? A gente tem uma sensação de que em crise isso institui mais, fica mais efervescente. Mas coloca nesse lugar, né? A crise exatamente joga, a gente perde alguns referenciais e a gente fica meio nessa condição mesmo de desamparo. Né? E muita violência, né? O que a gente tem escutado, tem visto diariamente. Mas eu acho fundamental que é isso que a Consolação falou, assim, o nosso único recurso é tentar colocar a palavra no lugar desse vazio. E aí eu acho que a posição do terapeuta, a posição do psicanalista de te escutar é para que você fale desse vazio, ou seja, para que você elabore esse vazio, para que você dê algum sentido para ele.
algum significado. Às vezes as pessoas ficam muito irritadas com o silêncio do psicanalista, mas ele é fundamental, né? Exatamente para que você possa Se ouvir, ressignificar, se ouvir, se escutar esse vazio. Por isso que eu acho que as pessoas preferem o medicamento. Porque, primeiro, que escutar esse vazio não é fácil, né, Simone? Você escutar a sua perda, não é, isso é muito complicado, é muito angustiante, é muito doloroso. Mas eu não vejo outra alternativa. Mesmo porque assim que o efeito do medicamento passa, o vazio volta. Então, você tem que ter um enfrentamento desse vazio. Não há outra alternativa. E o profissional que a sociedade dispõe para te escutar e que tem qualificação, que estudou para isso, que se submeteu a uma análise, que se escutou, esse profissional é o psicólogo e o psicanalista. Né? Então, eu acho fundamental que as pessoas um mesmo não estando em depressão, que essas pessoas procurem um profissional e que estejam sendo escutadas. Eu acho isso fundamental. Muito sabe? bom. Quer complementar? Dependendo do grau, né? Quando você pergunta quando, vai depender muito do grau, né? Então, às vezes, tem quadros, né? Eu mesmo já recebi, às vezes, pais que procuram... Consolação, chega o microfone pertinho, o pessoal de casa te ouvir. A gente vai ficando muito à vontade, esquece, né, que tem um microfone. Então, você estava falando dos pais, né? Os pais, às vezes, preocupados porque aquele filho não sai do quarto, né? Então, o convívio com os colegas já não existe. Os cuidados, até com a higiene pessoal, já deixou. Então, nesse caso, eu acho a importância, sim, de buscar um apoio médico, né? E a partir porque muitas vezes o cérebro, ele é afetado, a gente não pode negar, há um componente orgânico, né? E a ajuda terapêutica, né? Então, são duas coisas e muitas vezes o papel da escola. Eu acho que é muito importante que a escola também dê oportunidade de, feito a Paula estava falando, de valorização dos adolescentes. Então, com projetos, né, que eles possam mostrar um pouco dessa fase de herói. Né? Todos nós integrar queremos mesmo, ser né? Todo herói, esse processo aí né? na vida. Nem que seja por 3 minutos. Gente, por falar em 3 minutos, nós vamos pro intervalo, é rapidinho, não chega nem a 3 minutos, gente. É só um intervalo, já tem mais Caleidoscópio e esse bate-papo sobre depressão. Não saia daí, até já.